Está começando mais um NCcast. Você que acompanhou aí a nossa jornada de entrevistas durante a Conferência Target 2024, você viu que teve muita coisa boa, né, Carlos? Muita coisa boa. Foram 23 entrevistas. Muitas entrevistas, dias de gravação, saindo de São Paulo e vindo para Alphaville, comendo coxinha. Do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Mas agora a gente está aqui para mais uma delas e a gente vai conversar sobre vida, ministério, relacionamento. A gente vai conversar sobre um casal que está liderando uma igreja que começou na sua própria casa. Isso muito também legal. é muito Lembrei especial. dos meus pais. Parece que começou assim também, né? É, exatamente. Só antes que a gente esqueça, siga a gente nas redes sociais, @nacontramão_RTM, @RTM Brasil. Isso. E hoje a gente fala com Antônio Neto e Érico Oliveira. Bem-vindo! Muito bom estar Muito aqui. bom, feliz. Gente, que mesa boa, né? Demais. Você é fã de mesa, né? Eu adoro mesa. Adoro mesa, café, amigo, gente nova, contar história. Isso é genial. Na realidade, a gente tem vivido algo muito especial nas mesas e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Muito Vocês bom ter vieram de vocês na longe? nossa mesa. Hã? Vocês vieram de muito longe? Viemos da Flórida, né? Nos Estados Unidos. Então a igreja está Mais que em... nós de São Paulo pra cá, tá tranquilo. Quase igual. a gente teve que voar 8 horas para estar aqui, É né? isso aí, mas a gente tá muito feliz de estar aqui e participar da Target é tipo um sonho. A gente olhava de longe. Nosso pastor Sidney acreditou no nosso ministério, né, na igreja desde o começo. Na realidade, eu estive aqui em 2019. Ah, é verdade, você já teve. Eu vim participando, sentei ali no fundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente ora, viu? Porque eu lembro que em 2019 eu falei, como que será? Como deve se sentir esses pastores que estão aí ministrando, que estão compartilhando? Culpa dele que vocês estão E aí. agora você tá aqui, ó. Aqui. Não, mas a gente tá muito feliz, muito mesmo. Muito, e a gente sente muito em casa. E essa mesa aqui parece que a gente já se conhece, né? Cada um com seu café, Café, sua água. o meu tá acabando. Eu vou de água, eu sou de água. Eu Ele tô já- na água também. Eu tava na coca, confesso. Mas era zero. Bom, mas a cafeína tá aí. Tá. Tá. Meu olho tá até assim, meu... Tá. Mas, Érica, você estava contando pra gente, antes da gente começar, como que começou o relacionamento de vocês, história, que com certeza envolveu aí o Acamp, Total, né? Então total. conta pra galera Então também vamos lá, aqui. galera. É assim, crente se conhece na igreja. Claro que tem os missionários que caçam de vez em quando lá fora, mas mais seguro é achar na igreja. Então a gente era da mesma igreja. By the way, a gente era a Assembleia de Deus. Então, bem mais tradicional. Eu sei que a gente não tem cara, mas tá tudo bem. Mudou. Isso aí também. tá resolvido, tá resolvido. Já tá resolvido. E a gente se conhecia, então a gente frequentava a mesma igreja por 7 anos. E eu tive relacionamento, ele teve relacionamento. E a gente, uma vez, foi pro acampamento. E eu falo que ele já estava de olho em mim. Confesso. Eu falo que ela já estava Não, de olho é em mim. quem tava de olho. Quem é era o que tava planejando de verdade? Ele tava planejando me encontrar no Ela acampamento. podia estar de olho, mas era só de olho. É isso É, aí. ele tinha a intenção. Você traçou a Vamos falar, estratégia. quem chegou fui eu. Tá É. bom. É isso aí. E aí, no acampamento, a gente começou a conversar. Na verdade, a gente foi pro mesmo time, sabe? Dividir time de cores. E a gente foi pro time. E aí, ele machucou a perna, eu tinha machucado. Aí, eu levei a faixa, essa coisa. Assim. desculpinhas, isso é meio né? dorama. Ah, eu também lesionei. Exato. Vou te ajudar. E a gente começou a conversar. E daqui a pouco a gente percebeu que a gente fazia tudo junto. Comia junto, sentava junto, se caçava, se olhar. E aí a gente falou, bom, né? Aí a gente falou, combinou, não dá pra namorar no acampamento, gente, porque se a gente, na minha época, 24 anos atrás, a gente tomava gancho. Ficava assim, não podia cantar depois no grupo dos jovens, porque não podia Sério? sentar junto no ônibus. Você não pode sair beijando assim. que Não, isso? calma, nem era beijar ainda, não. Nada, Calma. nada. Só, tipo, decidir. Tinha que segurar a onda, né? Aí, beleza, aí a gente saiu, voltou do acampamento, ele me levou no cinema no dia seguinte. Lembra Aí- o filme ainda? Deixa Não pra lá vou essa lembrar. história. A pergunta Vocês colocam a gente, difícil, né? vocês colocam a gente num... Já é difícil lembrar a data, ele vai lembrar o filme. Não, É que às vezes marcou o primeiro cinema. não entendeu? marcou, a gente não sabe qual filme Eu era. lembro, eu vi Malévola. Aí, viu, ó, você? Só tinha esse fora de terror. Aí, Qual era? beleza. Malévola. Malévola, não, eu nem sei qual era o filme. E aí depois, no sábado, ele me convidou pra sair pra almoçar. E, gente, aí ele fez uma coisa. Mas deixa eu falar que quando eu voltei do acampamento... Ah, é verdade. Isso é um detalhe importante. Quando eu fui falar com a minha mãe sobre ela, falei, encontrei a minha esposa. Que isso, hein? Um homem Foi, decidido. foi. Passarinhos chegando no quarto, Foi. arrumando a cama. E aí- Ela saiu da janela.
E o almoço do sábado, que foi quando a gente oficializou tudo, eu também não pedi em namoro. Eu pedi em casamento Ele me direto. pediu em casamento Para, e eu você é muito aceitei. ousado. Eu tinha 18, ele tinha 22. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você quer casar comigo? Aí eu falei, eu quero. Você tava com aliança? Não. Ah, E tá, os calma. pais vendo essa cena? Mas eu falei, eu tenho tanta certeza que não é nem namoro. Não, ele só pediu pra casar e eu Não, aceitei. mas calma. Vocês namoraram? 6 meses, daí a gente casou. Oh, E Lord. os pais de vocês nesse pedido assim? É, tipo Eu não assim, sei, gente, eu não eu sei não onde eles sei. estavam com a Você tá meio cabeça. louco. É, porque Você eles tá falaram, não, beleza. Eles conheciam ele já? Sim, a gente, A gente assim, conhecia há muito tempo. Ah. os pais se conheciam por causa da igreja, sabia quem Ok, era, ok. tal. Os dois somos filhos de pastores, É. criados na igreja, Assim, então tem, era... tem vários percalços no meio desse caminho que a gente deixa para uma conversa, né, pra frente, mas não foi o perfeito plano que a gente espera. Mas isso é muito legal porque parte da nossa história é ver a graça de Deus, porque nós éramos, como ele falou hoje, dos improváveis. Ninguém achava que ia dar certo. Todo mundo, né, apostava, falava assim, esses aí não vão dar em nada. Mas isso por causa de vocês ou idade, sei lá? tudo éramos junto, né? muito jovens, né? Hoje mesmo, eu vejo meus filhos, eu tenho uma filha de 23, né? Outro menino de 20. Se chegar um rapaz na sua casa e pedir ela em Então, casamento, eu às você vezes manda... penso... Casa comigo, você é minha esposa. Eu falo como que meu sogro me deixou casar com a filha dele, né? É um Porque- homem de pé. Exatamente. Ele foi um visionário. Mas graças a Deus, a gente... E eu costumo falar isso, eu sempre gosto de olhar por esse lado. Quem escolheu a Érica para mim não fui eu, foi o Senhor, entendeu? Porque eu não tinha ideia dos planos. E, inclusive, na mensagem de hoje eu compartilhei um pouco disso. Eu fugi do ministério o quanto eu pude. Né? Por mais que eu já sabia, o Senhor já tinha me confirmado na adolescência, eu fugi o quanto eu pude, entendeu? E a Érica hoje, nós dois juntos funcionamos de uma maneira absurdamente perfeita, Dá pra entendeu? ver. Porque é o plano do Senhor, não era nosso plano, não era nossa ideia, foi o que o Senhor fez e Ele nos uniu naquele momento ali. As coisas foram intensas, foram rápidas, Tudo vivemos muito rápido. muitas experiências muito fortes. A gente sempre conta para as nossas crianças também, né? Porque todo mundo olha, parece que foi tudo perfeito, tudo fácil. Não, foram desafios enormes, processos que foram respeitados, que foram vividos, que foram superados para que a gente hoje pudesse colher os frutos que a gente está colhendo. O que eu achei interessante, porque na nossa história tem misericórdia, porque não é uma história só de acertos. A gente errou nos meios do caminho. Mas o erro não determina aqueles que estão em Cristo, porque a gente não é culpado do erro, a gente é feito novo em Cristo. Então, o que a gente vê na nossa história é muito isso. É graça de Deus que foi sendo sobre graça e sobre graça. E essa história que a gente vive hoje, 24 anos depois, a gente vê assim que Deus, apesar de nós e apesar das nossas poor choices, né, das escolhas que a gente faz que não são tão legais, o Senhor falou assim, eu tenho um plano e você não é capaz de destruir isso, viu? E como foi esse tempo, assim? Porque a gente está num mundo hoje que vende muito um evangelho de méritos, né? Se você for um bom filho, se você aceitar, Deus vai te abençoar mais. Quando eu até brinco com o pessoal lá na igreja, Ele vai te abençoar de qualquer jeito. Só que se você fizer errado, você vai ter um peso ainda maior, que você fala, nossa, Deus fez, eu duvidei e Ele mudou minha vida. Mas para vocês, porque você já sabia que Ele tinha essa vocação pastoral, Ele também, vocês vivendo junto, constituindo família e falando, mas está faltando uma coisa. Como que foi esse processo? Então, na realidade é isso aí. Eu gosto muito da palavra processo, porque nada é instantâneo, nada acontece da noite para o dia. Ontem eu ouvi uma frase incrível, que inclusive o Soeiro, quem falou na mensagem dele, falou, Deus é tão bom que Ele te deixa plantar sementes que você quiser. Agora Ele também é tão justo que você vai ter que colher os frutos das sementes que você plantou. Eu acho isso perfeito e foi exatamente o que nós vivemos. As boas sementes, nós colhemos os frutos. As sementes que não eram tão boas, como eu disse, eu mesmo durante muito tempo escolhi a minha vontade sobre a vontade de Deus. E a partir do momento que a gente casa, a gente entra no mesmo barco. Então, por mais que eu fui muito cabeça dura, insisti em algumas situações que eu queria do meu jeito, o preço não foi pago sozinho. Não. Né? Porque a gente realmente passa a ser um. Né? A gente passa a ser um. Depois as crianças começaram a chegar e os preços, né, das más escolhas foram pagas também em família. Como hoje também os frutos das boas sementes estão sendo colhidas em família também. Isso é a conjunto. vida, gente. A gente vai acertar, a gente vai errar. O que a gente precisa lembrar é que em Jesus a gente tem começo novo.
Em Jesus tem graça, tem misericórdia. E tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que Deus sabe quem eu sou. Isso me dá duas sensações de temor. Então, assim, Deus sabe quem eu sou. Então Ele me conhece. Ele sabe a intenção do meu coração. E ao mesmo tempo Deus sabe quem eu sou. Então Ele também conhece o meu pecado. Ele também conhece os meus erros. E essa convicção de temor, inclusive, dando spoiler do que eu vou falar agora mais tarde no culto de mulheres que eu vou participar, é sobre isso. Não é sobre... São aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia fala do temor do Senhor. A gente precisa entender que é o temor do Senhor. Porque eu posso amar a Deus e não temê-lo. E isso não me faz uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. A gente não quer te amar, mas não estou nem aí porque você gosta. Então a vida com Cristo é falar assim, eu te amo, Senhor, mas eu te temo, a ponto de falar, o Senhor vai andar comigo. E eu sei que a misericórdia do Senhor vai vir sobre mim. E na nossa vida é isso. A gente faz coisa acerta e a gente vive o fruto do acerto. E quando a gente errou, a gente também teve que passar pelo fruto do erro, mas também experimentar da misericórdia, da graça. Então, isso é muito real, né? E a gente, só para andar um pouquinho, a gente se casou, eu tinha 18, ele tinha 22. Aí, se a gente começou o ministério, eu tinha, já não sei mais quantos. Eu estava grávida do segundo filho, então faz 21 anos. Então já tinha um filho já. Já. E aí, quando começou o ministério, foi interessante. Acho que é legal você contar isso. Foi bem no início, foi quando o Beto chegou, nosso segundo filho. E, como eu disse, eu resisti o que eu pude. Você não queria o pastoreio? Não queria. Eu fui me formei. Não queria ser pastor. Não queria. Envelhecer com saúde. Ele queria ser advogado, gente. Se formou em direito. Eu me formei em direito, tive escritório de advocacia, tive algumas empresas. E o que eu pude fazer para evitar isso, Você falou, eu fiz. Deus, pastor. Tipo, Não, cara. Poxa, já vi meus pais, né? Exato. A gente acompanhava tudo de perto. Tem essa questão, nós ouvimos alguns testemunhos hoje também. Né? O pessoal da geração anterior tinha aquela coisa de que tinha que ser sofrido, tinha que ser doído, né? Você não podia ser feliz, alegre. Hoje a gente descobriu que é totalmente diferente, né? A gente exerce o ministério, serve ao Senhor com uma alegria que eu nunca vivi em nenhuma outra área da minha vida. Nem lendo direito, os livros Nada, todos, nada. as Super leis. divertido. Nossa, a felicidade. Uau. Constituição hoje. Vamos lá. É isso aí. Mas foi o que nós vivemos. E a partir daí, foi algo muito interessante, porque eu tinha alguns sonhos, né? Que a Érica acabou depois compartilhando. Eu amava muito a questão de viver fora, de falar outros idiomas, né? E naquele momento que o ministério começou no Brasil, eu falei, acho que isso acabou. Né? E é interessante que quando a gente se entrega para o Senhor com tudo que nós somos e tudo que nós temos, parece que Ele vai ali no mais profundo do teu coração e coloca realmente, segundo a vontade dEle perfeita, propósito em tudo aquilo que você queria. Porque depois, é interessante, né? A gente casou eu com 22, ela com 18, mas quando eu tinha 29, você estava com 25, nós fomos enviados como missionários para a Espanha. Uhum. Foi bastante tempo depois. Foi. Mas Tudo aquilo que a gente sonhava, que eu pelo menos sonhava, né, começou a se tornar realidade, de viver fora do Brasil. Já tinha quase desistido disso. Já tinha, para te falar a verdade, eu já tinha entregado. Mas eu acho que o Senhor trabalha dessa forma. No momento que você entrega, é Abraão. No momento que você falou, abre mão, não deu. Exato. Aí ele, finalmente, Vou me filho. satisfazer aqui em Exato. Cristo. E ele falou, calma que eu tenho mais. Eu acho que é como Abraão. A ideia do Senhor nunca foi tirar a vida de Isaac, mas foi ver o coração de Abraão, se ele estava disposto a entregar tudo. É. Né? E uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de relacionamento, porque quando surgiu a possibilidade assim, ó, agora você vai para o ministério, agora você topa? Aí ele me chamou e falou assim, eu quero saber se você está disposta. Porque ele falou assim, eu vejo muitos pastores andando sozinho. E eu não quero. Então, eu só vou se você for junto. E eu preciso contar que, naquele contexto, eu teria que abrir mão de coisas para entrar no ministério com ele. E eu pensei, essas coisas são tão pequenas que é uma besteira ter que abrir mão disso, mas, ao mesmo tempo, são tão pequenas que eu não posso deixar que isso me impeça de viver o que Deus tem. Então, a gente fez um acordo naquele momento, que o ministério não era uma coisa dele, mas seria a nossa e que a gente ia viver junto tudo isso. Então, é muito importante, quando a gente se relaciona, a gente fazer acordos e mantê-los.
Porque a gente se relaciona, se casa e depois fala, não, mas você faz isso, você faz aquilo. Eu tô batendo na mesa, não pode. Eu me empolgo, sorry. É o sangue italiano. Gente, os meus filhos sabem que se prender minhas mãos eu não consigo falar. Mas tá Jesus ali no som, ele corrige. Ó. The Chosen. Então a gente precisa entender que os acordos que são feitos nos relacionamentos precisam durar. E não foi fácil. Porque quando lá na frente que ele contou que desistiu do ministério por um tempo, eu tava ali pra falar, calma. A gente fez um acordo. É que naquela hora Vamos não era lá. por um tempo, né? Era Para tipo, mim era não, algo definitivo. Mas é o Senhor quem... E, inclusive, para que se entenda melhor o porquê, por exemplo, que eu não queria ser pastor dentro daquele contexto. Essa era uma das coisas que me repeliam. Eu vi os pastores sozinhos. Eu não conhecia as esposas, eu não sabia quem era a família. Era o tempo todo sozinho. E eu entendia o ministério como algo familiar. Tanto que quando surgiu a oportunidade, aí nós tivemos essa conversa. Eu falei, amor, ou nós entramos juntos, ou eu nem entro. Porque eu não quero viver do jeito que essas pessoas vivem. Então vamos ver o que o Senhor tem pra gente aqui juntos. E foi uma das melhores decisões da nossa vida. Mais uma vez, processo. Não foi fácil, para nada. Porque todo o contexto não existia isso. A mulher não tinha voz. Eram os pastores e as mulheres eram as esposas dos pastores. E a partir dali, hoje nós pastoreamos a igreja juntos. Veio o Antônio e veio a esposa dele. A esposa. Não tinha nome. A Érica não chamava Érica, era a esposa do Antônio. E aí a gente foi reconstruindo isso. Hoje nós somos pastores juntos de uma igreja. Nós plantamos juntos, nós pastoreamos juntos. É claro, ela tem habilidades que eu não tenho. Eu tenho aptidões que ela não tem. Então a gente meio que distribui responsabilidades e a gente descobriu que as nossas diferenças na realidade, quando a gente tem maturidade para conjugar isso se torna um superpoder. Entendeu? Porque ela vê coisas que eu não vejo e eu vejo coisas que ela não vê. Então nós somamos isso e a gente cobre muito mais território. Porque a gente acha que tem que ser ou ele ou ela. Cara, é junto. É junto que a gente é um. A Bíblia fala que no casamento, Jesus é glorificado. Quando um casal está andando junto, ele é visto. Então não é para fazer coisa separada. Muita gente tem todo um debate teológico sobre a mulher na liderança. Não vamos falar disso. Porque não é uma coisa que eu preciso defender. Porque é uma coisa só que a gente vive. A gente vive a leveza do que ele enxerga e fala para mim. Eu falo, gente, eu só posso ir aonde eu vou. E se tem uma pessoa que me incentiva em todo o meu ministério, é ele. Vai. Tanto que ele ora por mim. Quando eu vou pregar, eu falo assim, ora por mim. Se ele estiver longe... Aliás, ele contou que ele já foi na casa do T.D. Jakes. Vocês acreditam? Muito legal, né? E aí eu ia pregar. Aí eu liguei pra ele e escrevi assim, você precisa orar por mim que eu vou pregar. Aí ele entrou no banheiro e me ligou, orou por mim dentro do banheiro da casa dele. Porque eu falei assim, eu não posso ir. Eu posso ir subir porque tem alguém, o meu marido, que tá falando, vai. Então, E vamos combinar que a mulherada tem 30 mil palavras por dia para gastar, né? Tem mais. Dá pra fazer um sermão muito mais tranquilo. eu acho que ele já deixou um toquezinho assim, Ela ó, precisa- cuidado que ela não vai parar de falar. Quando ele falou de dom também, ela tem o dom de ter razão, que esse é um dom que você nunca vai desenvolver sem ela. Mas é interessante, acho que a Gabi também pode compartilhar, porque ela é filha de pastor e tem isso na prática. Porque é legal porque vocês dois, como casal, compartilham o mesmo ministério. Eu acho que como casal sempre, Gabi também já é casada com o Doug, por mais que você não tenha o mesmo ministério, você tem que apoiar os outros. E acho que isso que você falou é muito claro. Ou a gente tem o cara sozinho porque a mulher não o apoia, ou ele não traz ela para apoiar, ou mesmo quando tem vocações separadas, você pode apoiar ele na dele. E muitos acabam se anulando, né? Tipo, você faz uma coisa totalmente diferente de mim e é isso, e parece que não é sinérgico, dá até uma aflição. O que precisa acontecer é o acordo. O acordo é muito poderoso. Não estou falando que o nosso caso. Os dois entraram. Isso é tão importante, eu acho que, tipo, no namoro, no com casamento. certeza. Tipo, eu lembro de acordos que eu fiz antes de noivar, falando, é isso que eu quero pra minha vida. Isso é importante pra mim. Exato. Eu oro antes de comer. Eu não como no sofá, eu gosto de sentar na mesa. E eu lembro de, depois de casado, ele falar, nossa, e não sei o que, a gente precisa estar na mesa, lembra? Foi um acordo. Exato. E a Bíblia fala, podem dois andarem se não estão de acordo. Isso parece, é uma frasezinha, não é uma frasezinha feita. Frase de Tumblr. Exato, não é princípio bíblico. Então, só que isso precisa ser acordado uma vez. E outra
outra coisa. Acordo, a gente não faz uma vez e esquece. Eu amo Deuteronômio 6, que fala, meu Deus, sobre todas as coisas, e repita as palavras, ensina as palavras no caminhar, no levantar. Shema Israel, amarra no teu braço, cola na tua testa, pra quê? Porque seja a primeira coisa que as pessoas vejam. Eu preciso lembrar disso todo dia. Então, em alguns momentos no nosso caminhar, a gente precisou lembrar, peraí, lembra que a gente anda em acordo? Lembra que o nosso propósito é viver junto? Lembra que às vezes eu preciso diminuir o pace pra entender você e você tem que diminuir, às vezes você vai ter que me empurrar? Porque uma vez eu ouvi uma frase muito legal. Na verdade, eu estava conversando com uma amiga num quarto de hotel e ela falou, Érica, casamento não é 50-50. Casamento é 100-100. Não é meio, ele não é a metade. Gente, Fábio Júnior fail. Não é metade da laranja. Ele é inteiro, entendeu? Ele é meu Aí, inteiro. vocês estão contextualizados, hein? Vocês são novos. Né? Entendeu? É um Antônio inteiro, com uma Érica inteira, que juntos se formam um para glorificar o Senhor. Então, não é que eu tenho que ser metade, eu tenho que anular metade da Érica para ser Antônio, não. Tem dia que ele precisa ser 150, porque eu só estou dando 50. E tem dia que eu tenho que dar 130 para completar o espaço dele. Isso é casamento, isso é relacionamento. É assim, você não fez por mim, eu não faço por você. Come on! Não é isso, é entregar o outro, é amor ao outro, entendeu? Como que vocês fizeram pra lembrar desses acordos? Vocês sentaram na mesa, vocês... tipo assim, momento de dificuldade, de desacordo, é conflito. E normalmente a nossa juventude, eu vejo que, infelizmente, a minha geração foge do conflito, do que incomoda. Eu tô começando um relacionamento, cara, legal, vamos no cinema, uou! Primeira briga, não é pra mim... Valeu. São relacionamentos frágeis de... Cara, eu percebi que as coisas mais difíceis que eu passei no meu relacionamento, porque eu namorei 2 anos e meio longe, em outro estado, a gente passou por tanta coisa de eu ligar pra ele e falar, você precisa falar o que você sente, sabe, cara? E eu percebi, naquela época, eu não olhava e falava assim, não é pra mim. Eu falava, vamos vencer isso, entendeu? E agora, casada, a gente se comunicando, às vezes meu pai chega e fala assim, nossa, vocês... Já se entenderam? Já falaram? Sim! Porque eu passei por aquilo, entendeu? Mas eu vejo que, infelizmente, a maioria dos meus amigos, na primeira dificuldade, fala, cara, não é pra mim. Como que vocês passaram por isso falando, é pra mim? Na realidade, eu acho que você mesmo já respondeu enquanto você falava, né? É a base, né? Você tem base, então você não está caminhando sozinha, né? Você tem valores, você tem ensinamentos. Isso foi passado para você lá atrás. Então já aconteceu, sim, da gente ter desacordos e a gente meio que, naquele momento, tentar esfriar a cabeça. A gente teve um conselho no dia do nosso casamento, o pastor que fez nosso casamento, ele falou assim, não fiquem de cabeça quente os dois. Ao mesmo tipo, tempo. se um tiver, o outro entende, baixa a bola, fica tranquila. Jogar água fria, né? Porque se entrar os dois na mesma voltagem... Vai fazer esse corte pro marido. Ó. Fica na casa. Ele vai assistir e vai falar, viu? Agora eu tô estressado, você fica quieta. Exato, porque tiveram momentos de verdade que aquele momento de cabeça quente, você não lembrava. Você não lembrava, você não pensava. Não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de caminhar, correr, gosto muito de exercício. Às vezes que eu vivi situações como essa, em seguida eu saio para caminhar. Fez a maratona, né? E na caminhada... Tá ele lá. Tem dia que você anda 3 2 dias, quilômetros, né? tem dia que é 5, tem dia que é 10, tem dia que é 40. Mas você quer saber? Eu não volto da mesma forma. E aí aí ela já tem que estar lá preparada, porque durante eu já começo a escrever. Aí ele escreve. Aí ele escreve no WhatsApp, aí ele vai escrever. E aí eu escreve, começo a me escreve. lembrar dos acordos. E escrever. Desculpa, amor, tal coisa. Mas uma coisa que eu acho, então acho que é isso, é a gente entender esse momento. E o Antônio falou da gente ter raiz, mas talvez a pessoa não tem. Não veio de uma casa que tem, talvez o exemplo base, que ela né? tem É o meu é exemplo. ruim. Meu marido não veio de um lar estruturado, relacional. Então é mais desafiador, mas tem uma coisa que faz muita diferença e as pessoas não percebem isso. Quando a gente casa, quando a gente... tem padrinho. Gente, padrinho não é pra gastar dinheiro, pra gastar... Ou te dar geladeira, essas coisas. Não é pra isso que é padrinho. Avisar pra galera que tem me convidado pra ser padrinho, Exato. viu? Padrinho é Vai aquele que além. está disposto a andar com Responsabilidade. você e falar a verdade pra você. Eu falei sobre isso agora há pouco, sobre esse lugar da verdade nos relacionamentos à mesa, né? Em momentos, eu já tive momentos que eu não via saída e eu queria desistir. Mas ir pra pessoa certa. Que eu falava assim,
partiu, acabou, eu não sei o que fazer. E ter alguém que fala assim, calma, vem aqui, senta comigo, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou acolher o que você tá, mas eu não vou deixar fazer. E eu vou trazer à memória aquilo que importa. Eu vou trazer à memória que o relacionamento que você fez não foi construído na sua capacidade, Eu tava lá no mas seu no votos. Senhor. Exato. E Exato. algumas pessoas nem estavam lá. Vamos chamar que é o nosso Mas- 190, entendeu? Você Exato. precisa ter um 190. Você precisa ter um lugar Só para que ligar. tem que ser alguém bom, alguém que realmente vai te dar bons conselhos. Exato. Porque hoje os relacionamentos estão realmente se tornando descartáveis. Então, você tem que ter alguém que te fale, vai, luta, vale a pena permanecer, do que simplesmente falar, ó, joga pro alto e acabou. Exato. Então a gente precisa ter base e a gente precisa ter para quem ligar. E tem uma coisa que a gente sempre fala para os nossos filhos sobre quando vai casar. Antes, né? Tá escolhendo. Sim, eu repito isso bilhões de vezes. Eu sou a mãe que repete. Até aprender. Até aprender. E a gente sempre falou para eles: procure alguém que ame mais a Deus do que a você. Por quê? Porque nos momentos que a gente tem vontade de desistir, a gente lembra que o acordo é feito em 3. Então, eu fiz com ele diante de Deus. Então, às vezes que foi difícil o conflito, fala, mas eu fiz isso diante de Deus. Senhor, então eu preciso da sua ajuda. Então, o meu temor, vamos voltar no temor de novo, o meu temor a Deus me segura nos momentos em que o nosso relacionamento humano estava complicado. E aí, isso acontece uma vez, isso aconteceu no começo do casamento que a gente não se conhecia, isso precisa ser gerenciado, obviamente, com o tempo, você vai aprendendo a fugir das zonas de conflito. Tem dia que a gente fala, hoje não é dia de conversar, gente. Tem um determinado período no mês que eu não sou a melhor pessoa. Tô muito Isso aí pra trocar ideia, né? Não Precisa tem de outro como. podcast, só pra falar disso. Só pra falar de TPM. Maridos, E- amem suas esposas. Tem que chamar ela É pra isso mulheres aí, de esperança. é isso aí. Eu vou dar Apesar- esperança pra mulherada. Vocês citaram algo importante que é levar para a pessoa correta, né? A gente estava outro dia discutindo. O primeiro milagre de Jesus é interessante porque Maria descobre um problema que poderia acabar com aquela família e leva para a pessoa correta. Isso que vocês têm feito. Mas vocês também falaram, e a gente citou no começo, que vocês abriram a igreja na própria casa. Aham. E como que é isso? Porque vocês são os pastores da igreja. A gente já tem uma dificuldade da liderança da igreja abrir a sua vida para a igreja. Então, eles estão na sua casa, então eles estão conhecendo vocês no dia a dia, vendo o filho de vocês. Como que foi essa dinâmica familiar para, poxa, a gente tem que ser o que a gente é sempre aqui na igreja e a igreja ainda assim avançar confiando na família? Na realidade é só ser de verdade. Né? Eu acho que quando a gente é de verdade, não foi algo que custou, era simplesmente quem nós éramos. E eu acho que essa nova geração de pastores, e eu acabei me achando no pastorado justamente depois que eu descobri a vulnerabilidade. Né? Que eu não tenho que ser perfeito, que eu não tenho que dar uma de super-homem, que eu não tenho que parecer uma coisa em público e ser na realidade. Pelo contrário, isso me prejudica absurdamente. Isso prejudica a educação dos meus filhos. Então, na realidade, nós éramos de verdade, sempre. Então, quando dava, dava. Quando não dava, não dava. Quando eu tinha a resposta, a gente falava, a gente sabe. Quando a gente não tinha, ó, vamos buscar ajuda. E aí foi uma alegria. A plantação da igreja em casa acabou sendo uma alegria muito grande. Nós vivemos isso na Espanha, quando a gente era missionário lá. Depois nós vivemos isso nos Estados Unidos, agora na plantação da vida. Né? Que nós ficamos 5 reuniões em casa, na realidade. Né? Foi um churrasco e 4... Que legal, nasceu de um churrasco. Já começou muito bem, Começou muito bem. E a gente compartilhou a visão em 4 reuniões, porque vida, na realidade, é um acróstico. Né? Cada uma das letras de vida tem um significado, que é visão, identidade, discipulado e ação. Vida. Né? E a partir dali nós fomos para um lugar onde nós alugamos e os cultos aconteciam lá, mas ainda assim, acho que por uns 2 ou 3 anos, todas as demais atividades da igreja aconteciam em casa. Reunião de adolescentes, festa, ensaio do Kids, festa, tudo que acontecia era em casa. Eu queria dividir rapidinho com vocês uma experiência que a gente viveu. Nós moramos na Europa e a gente, num determinado momento do Ministério, tinha uma empresa de turismo. E eu viajei muito para Amsterdã. E eu lembro que uma vez eu estava num canal em Amsterdã e eu vi as casas. E as casas em Amsterdã tem aquela... Eu não sei como chama essa janela, que é uma janela para fora, como se fosse a parede toda de vidro e você enxerga dentro da casa. E eu lembro que eu perguntei para a guia, eu falei, nossa, que interessante, né? Todas as casas têm essa estrutura. E ela falou, isso é herança do protestantismo. Falei, como assim? Ela falou, por quê? Porque a primeira igreja, e naquele momento religioso anterior a Calvino e tal, e todo o protestantismo,
toda a questão religiosa ela era feita fechada, em paredes fechadas. Até hoje, no Vaticano, as conversas são fechadas. Então, para descobrir quem é o Papa, não é uma votação aberta. Daqui a pouco sai uma fumaça de lá. Tem toda uma questão do escondido, do secreto. Só que quando vem o protestantismo, ele está trazendo assim, ei, tem luz aqui. Ele fala assim, ei, você pode olhar a minha vida. E aí, as casas começam a estar abertas, porque assim, pode olhar o que tem aqui dentro. Isso aqui é verdade. Eu não tenho que esconder nada. E é isso que Jesus nos propõe, viver uma vida de verdade. Porque quando a gente tenta fazer a maquiagem daquilo, as pessoas vão ver a gente. Quando elas veem a verdade, e verdade com tudo que inclui, com a casa que não está perfeitamente arrumada, o relacionamento que não é perfeito, os filhos que não são perfeitos. Inclusive, a gente sempre fala isso. Os nossos filhos não são os filhos dos pastores. Os nossos filhos são os filhos do Antônio e da Érica. Então, eles não são os filhos dos pastores. E eles têm nome. Eles têm nomes. Então, Júlia, Alberto e Luísa. E eles são tratados assim. E nós não deixamos ninguém cobrar dos nossos filhos coisas que eles não têm que responder. Os pastores da igreja somos nós. Então, eles são os nossos filhos. E que, de uma forma alguma, são também... Os pais deles são os pastores, mas a gente nunca deixou que isso acontecesse. Mas é isso. Quando Jesus está, a gente não tem vergonha. Porque onde a gente falha, ele é visto. Então, a gente não precisa esconder nada, não tem que maquiar nada. Na verdade, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser íntegro, sim. Mas entra na minha casa. Tem dia que a pia vai estar arrumada e tem dia que não vai estar. Tem dia... nunca vai estar. Olha aí! Me deu uma máquina de lavar louça. Não é? Tem dia que a casa, que vai estar todo mundo feliz. Isso é uma coisa que marcou muito o nosso ministério, né? Essa transparência. A gente usa uma frase na igreja, para outras coisas também, que é transparência sem exposição. Que a pessoa entre na sua casa não quer dizer que ela vai ver intimidades desnecessárias. Então, a gente pode ser transparente, mas sem exposição. Isso é importante para a gente manter. A igreja começa na nossa casa, eles veem a verdade, mas existem lugares, sim, que são nossos. Que é da família. Vocês não entram. Isso Exato. também Isso é é importante. importante. Muito importante. Eu vejo que isso foi diálogo dos meus pais por muito tempo, né? A gente abre, mas abre tudo. Mas é aquilo, e o nosso, né? Então, é vivo. E é bom que se fale sobre também nessa troca, né? Exato. Tem que ter limite, gente. Limite é saudável. Limite protege o outro e me protege. Nós precisamos viver uma vida com limites estabelecidos e claros. Porque quando eu sei que é estabelecido e claro, tá tudo bem. Ninguém vai doer. E se doer, paciência. Esse é o limite que a gente colocou, entendeu? É isso aí. Quer a notícia chata? A notícia tá acabando. Cara, vocês são geniais. Só queria São falar muito isso. bons. Vocês são muito Velho, muito legal conversar com A vocês. gente adora bater Vocês, papo. porque passar rápido assim. Passa. O que é bom passa rápido. A gente Significa que queria foi bom, né? muito vocês na rádio, porque lá a gente tem um pouco A mais de gente tem tempo. mais tempo. Quem sabe? Quem sabe a gente A gente volta. faz uma chamada. Pode ser. ser uma call também. Maravilha, maravilha. Vamos aproveitar a Obrigado por tecnologia. terem vindo aqui, cedido o tempo de vocês e principalmente por ter sentado na nossa mesa e sido vocês, assim. Muito obrigada. É o que tem, né, amor? É isso aí. Vocês estão vendo o que é. E quem quiser achar vocês na rede social, a igreja de vocês, tem algum canal, algum meio? Temos as nossas redes sociais, temos o canal de YouTube. Nosso Instagram é vidachurch.life, @vidachurch.life. E o meu pessoal é @AntônioNetoAO. E o meu é Érica Oliveira EO. O que é o EOA? Érica Oliveira. Érica Antônio Oliveira são iniciais. a gente O faz nome a completo inicial no e final. as iniciais. A gente AO vai- é Antônio Oliveira. A gente vai entregar o nosso técnico de vídeo que achou que era Antônio Netão. Todo mundo acha. O que é Netão? Acontece. Todo mundo acha. Não, e deixa eu contar, quando eu comecei E meu- a namorar com ele, era o Netão. O apelido de adolescência é Netão. Não, então. Então só chama de Netão daqui É pra frente. Jesus, cara. Jesus não dá bola fora. Jesus não erra, né, meu? Obrigada, gente, por acompanharem, por estarem conosco aqui no Target. Obrigada a vocês. Muito bom. Corre na descrição, pesquisa sobre a Vida Church, né? Isso. Ah, E tem mais no sobre YouTube eles. também. Ah, Veja as boa. mensagens. Ó, e a aula de inglês tá em dia Ah aí, lá, hein? é Church. Mas muito bom, gente. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, assistir todas as entrevistas que aconteceram por aqui. E, gente, foi rico, que nem esse aqui. Vale a pena. Corre lá. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Valeu, valeu.